Oi, quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos pensar agora no teatro do lugar onde se vê, não é? As grandes Dionisas ou aquelas peças que nós já estudamos, né? Que nós já vimos o Deus, já vimos o início, né? Do trabalho com o teatro. Elas eram representadas anualmente. E essas representações anuais, elas eram feitas em grandes teatros, era uma distração para o povo. E milhares de pessoas participavam deste evento, milhares mesmo. Muita gente saía em caravanas para chegar até o local onde haveriam essas apresentações. Afinal, naquela época, gente, as pessoas elas tinham poucos momentos de distração, não é? E essa era um evento onde todos, geralmente todas as pessoas participavam. Um outro detalhe, os teatros, eles eram enormes, capazes de receber milhares de pessoas. Além disso, eram construídos de forma que o som pudesse ser ouvido até pela última fileira de pessoas que estavam ali presentes. Afinal, naquela época, não existiam os microfones nem as caixas amplificadoras. O lugar onde os espetáculos eram apresentados eram divididos em duas grandes partes. Haviam lugares reservados para os atores e o coro, e uma parte ficava os camarins, onde tudo, onde eram feitos, eram uma espécie de bastidores, né? Onde todas as pessoas preparavam o material para o espetáculo. Do outro lado, havia uma parte onde ficava o público, o lugar onde as pessoas se sentavam para assistir o espetáculo, e era chamado de teatro, que significava o local onde se vê. Então, quando vocês ouvirem a palavra teatro, vocês já vão saber que é o local onde se vê. Entre o lugar reservado para o público e aquele para apresentação, havia os corredores. Esse espaço era usado para a passagem durante o espetáculo. Essa gravura que vocês estão vendo na página 86, de 1878, reconstrói a apresentação de um espetáculo na Grécia Antiga. Olha que bacana, pessoal. Nessa gravura, vocês podem ver muito bem como é que eram organizados, mais ou menos, essa estratégia do teatro. E na Grécia Antiga? Essa imagem que vocês estão vendo na página 87 mostra uma gravura que foi feita em 1736. E um detalhe, pessoal, a gravura é aquela impressão no papel, né? A impressão no papel. Ela ilustra os atores da Grécia Antiga, que usavam máscara e se vestiam para interpretar esses personagens. Na imagem, os atores eles entravam no personagem de uma pessoa idosa, de uma pessoa já um pouquinho mais velha. Conforme você estudou nos festivais de teatro, haviam concursos, e para participar desses concursos, as pessoas que faziam as tragédias, elas apresentavam 4 peças de sua autoria. O tragediógrafo que mais ganhou festivais foi Sófocles. Bacana, né? Como somente os homens podiam participar da produção dessa peça, muitas vezes eles se personificavam, né, com máscaras para representar diferentes personagens. Então, nesse caso que vocês estão vendo nessa gravura, eram homens representando pessoas mais idosas. E ao vestir a máscara do personagem, o ator transformava-se em outra pessoa. E além das máscaras, os atores eles usavam na Grécia Antiga também roupas especiais. Nas tragédias e nos dramas satíricos, aqueles mais engraçados, os atores eles usavam longas túnicas, sapatos de salto bem alto,
e eram chamados de coturno, que fazia parecer muito mais alto do que ele era. Na comédia, eram usadas sandálias mais baixas. E os diferentes tamanhos de salto também ajudavam a marcar o ritmo das partes faladas e cantadas nas peças teatrais. Vejam só toda a estratégia para montar uma peça de teatro. Agora eu gostaria que vocês virassem a página para que vocês pudessem ver o símbolo do teatro, a máscara. Vocês já fizeram várias, não é? E essas máscaras não é difícil, não é? Você elaborar. Vocês já trabalharam com assimetria, vocês já trabalharam com olhos, vocês já trabalharam com a persona, não é? Você já viu alguém chamando uma outra pessoa de mascarada? Hã? Ou uma pessoa contando que ficou triste por descobrir que alguém não era o que pensava? Essa máscara, esse sentido de máscara, ele tem o sentido de fingimento, de falsidade, algo que não é verdadeiro. No teatro, quando um ator ou uma atriz se transformava em um personagem, falam e agem como pessoas que elas não são. Elas tomam aquele personagem. Lembra, pessoal? Elas vestem aquela personagem para poder representar. Na figura 1, que vocês estão vendo na página 88, vocês estão vendo máscaras teatrais que representavam as tragédias. Esse mosaico, ele tem 1.800 anos, tá? E ele retrata exatamente como eram as máscaras na época em que eram apresentadas na Grécia Antiga. Na vida e no teatro, vestir máscara significa fingir ter outra pessoa. Aí em cima, vocês veem um cartaz mostrando uma pessoa e ela tirando o próprio rosto, não é? Como se ela estivesse verificando, como ela estivesse representando um outro ser, não é? Então agora vamos às questões. E esta é a nossa tarefa da semana. Porque depois nós vamos para a nossa participação, nossa produção plástica, tá, quinto ano? Então, a tarefa aí. Vamos revisar para não esquecer o que nós vimos nesse trabalho sobre o teatro. Você aprendeu algumas coisas sobre a Grécia Antiga. Vamos revisar então esse conteúdo? Leia cada uma das frases e marque a resposta correta. O teatro grego nasceu nas festas em homenagem a que deus? Ou a um deus, ou a um povo, ou aos tragediógrafos. Tem que falar 3 vezes, vamos, tragediógrafos. Então, segundo, ou B, Tespes, ele foi o quê? Ele foi um tragediógrafo, um inventor do festival de teatro ou o primeiro ator? As grandes Dionísias, elas ocorriam em que época do ano? Em que época do ano que elas ocorriam? A palavra teatro é de origem grega e significa o local de onde se vê, o local do ator, o local da festa. As máscaras são símbolos do teatro. Cada uma delas representa o quê? Os pais de Dionísio, de Zeus e Semele? A passagem do inverno para a primavera? A tragédia e a comédia? Depois que você descobrir tudo isso, você vai para a questão 2. Encontre no diagrama os termos do quadro. Teatro, ritual, Dionísio, primavera, vinho, fecundidade, máscara, comédia e tragédia. Vamos fazer uma revisão ali? Então acompanhem, pessoal. Depois que nós fizermos a revisão de tudo isso, nós vamos usar como base para a nossa produção, nossa próxima produção plástica, tá certo?
resolva essa tarefa da página 89 e envie para arte.cvmpiramidedosaber@gmail.com, certo? Então vamos lá? A tarefa. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro.